Bom dia, mais uma vez nos alegramos por podermos juntos, nesta manhã, cultuarmos a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Quero iniciar a atividade desta manhã lendo o texto bíblico que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos 15 a 21, que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Que nesta manhã, que neste dia, o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todas as nossas atividades. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus. Oremos. Mais uma vez, Pai, nos alegramos, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor, onde as tuas igrejas celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Agradecemos porque nós podemos abrir a tua palavra, meditar nos teus ensinos, conhecer a tua vontade e podemos procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, que este dia seja um dia especial na vida de cada um de nós, que possamos, ó Deus, ter íntima comunhão com o Senhor e que, ainda que estejamos separados em famílias, que nós possamos sentir uma união profunda uns com os outros, membros da nossa igreja, Pai. Ó Deus, abençoa este dia, abençoa os teus filhos, abençoa a tua palavra, tudo que será realizado neste momento. Assim nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui para atualizar nossas informações sobre a nossa família em Rio Bonito. Agradecemos a todos que colaboraram pela campanha de bolachas e doces para as crianças do Jardim Tanai. Mais um mês se inicia e novamente estamos arrecadando alimentos para as famílias carentes. Pois Deus nos ama, cuidar com alegria. Às quartas-feiras, às 8 horas, temos o culto de oração e convido a todos a participar, e é pelo Zoom. Mande você também um vídeo de você e sua família. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, temos um bate-papo muito gostoso entre mulheres. Participe! E dia 5 de junho, às 19h30, teremos um programa completo só para vocês, mulheres. Isso mesmo, com muitas novidades, estudos, louvores e oração, que é um dos mais importantes para a gente. A Cristiane enviará o link da reunião. Tivemos alguns aniversariantes nesse mês de maio. Vamos ver? O Ricardo Lewandowski, saúde. O José Pinheiro, serviço, e ele também agradece pela sua saúde. E pela Rose, pede salvação pela sua mãe e os irmãos, e o emprego do Hiroshi. A Vasti, ela pede oração pela saúde de seu pai, que no momento está muito debilitado e com muitas limitações físicas. E o Lincoln pede paz entre os vizinhos e a vida espiritual da família. O Gilmar já pede saúde e proteção contra o coronavírus no seu serviço. A Gabriela ainda pede pelo Dorival. Saúde e salvação. Por sua mãe, Renata. Saúde. E termina aqui as nossas comunicações. Que a paz de Deus esteja presente nos seus corações. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe
longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus, eu quero convidá-los então a abrirem no capítulo 6, nós faremos a leitura dos versículos 4 a 8, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim será queimada. Oremos. Pai, mais uma vez pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre esse texto que vamos estudar nesta manhã. Dá-nos o pleno conhecimento e entendimento desta Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema para a mensagem desta manhã é uma possibilidade impossível.
Este é um texto que aparentemente parece de difícil entendimento. Parece que o autor está oferecendo mais do que leite agora. Ele oferece alimento mais sólido, talvez um pouco mais difícil de ser ingerido. A primeira reação que temos ao ler esse texto é pensar de que o crente pode perder a salvação, de que o crente pode cair da graça. E há muitas pessoas que acreditam nisso. Acreditam que se alguém que seja cristão cometer algum pecado e morrer, porque cometeu o pecado, ele perdeu a sua salvação. Consideremos então essa pergunta: pode um crente perder a salvação? Antes de nós respondermos esta pergunta, seria oportuno nós lermos alguns textos da palavra de Deus. E o primeiro texto que eu quero ler com os queridos irmãos encontra-se no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Você já conhece esse versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a promessa de Jesus Cristo para aqueles que creem nele é que ele dá a vida eterna. Em João capítulo 4, no versículo 47, nós encontramos também este versículo, que diz assim, João capítulo 6, versículo 47, diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E João 10, 28 também diz: e dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. É Jesus que falou essas palavras. E essas palavras são confirmadas pelo ensino do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8, 31 a 39, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro texto que foi escrito por Paulo à igreja de Éfeso está no capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E ele confirma no capítulo 4, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, retornando à pergunta, pode o crente perder a salvação? Diante desses textos lidos, nós somos assegurados acerca da segurança eterna da salvação. Portanto, aquele que é regenerado jamais poderá cair da graça, jamais poderá perder a salvação da sua alma. Então, a resposta a esta pergunta é não. O crente, o salvo, o regenerado jamais perderá a salvação, ele não perderá a salvação. Então podemos considerar
neste texto de Hebreus capítulo 6 que nós lemos, 3 possibilidades na interpretação do texto. A primeira possibilidade é, primeiro, a advertência é dirigida a alguns do povo judeu que professavam ser crentes, mas careciam da verdadeira fé em Cristo Jesus. Eles conheciam intelectualmente a mensagem do Evangelho, das boas novas, que Cristo morreu e ressuscitou, e que Ele estava vivo, mas estava só na mente deles, como um fato histórico, mas não estavam crendo de coração. Lembro que a palavra de Deus em Romanos diz: se com a tua boca creres, em teu coração creres, serás salvos. Então é preciso crer com o coração. Eles chegaram perto da porta, que é Cristo, mas não entraram por ela. A exemplo do rei Agripa, que lá em Atos capítulo 26, versículo 28, depois de ouvir a mensagem das boas novas através de Paulo, ele disse: por pouco me persuades a tornar-me cristão. Esta era a primeira condição, essa é a primeira possibilidade. Eles declararam de boca para fora o senhorio de Cristo, mas eles não tinham fé salvadora. Portanto, eles não eram de fato regenerados. Eles receberam a iluminação suficiente para as verdades do Evangelho, mas a rejeitaram. Provaram, portanto, que recusaram a verdadeira mensagem. A segunda possibilidade da interpretação desse texto é a seguinte: o autor apresenta um caso hipotético, ou seja, se alguém pudesse cair da graça, seria impossível renová-los ao arrependimento. Assim, torna-se impossível cair. É impossível o crente perder a salvação. E a terceira possibilidade da interpretação desse texto seria: a advertência é dirigida aos crentes que caíram em tão grande pecado que tornaram a crucificar o Filho de Deus para si mesmos. São, portanto, reprovados, perdendo assim a sua recompensa. Não a salvação, mas o galardão. Tanto é verdade que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 10 a 15, nós encontramos o seguinte ensino com respeito aos galardões. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 até o versículo 15, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja que o apóstolo Paulo está se referindo aqui não à salvação, mas aos galardões que podem ser oferecidos aos cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5, fala de um homem que cometeu um tamanho pecado que ele foi sugerido que ele fosse disciplinado, a tal ponto de perder a sua alma, perder a sua vida, pela morte, mas que ele pudesse ser salvo no último dia. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que Paulo mencionou a possibilidade desse cristão que cometeu tamanho pecado ser disciplinado a tal ponto de perder a vida, ser morto, mas a sua alma seu espírito seria salvo no dia do Senhor. E finalmente, outro versículo que eu quero destacar está em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, diz assim, 9:27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, irmãos, nenhum cristão, diante desses versículos, tem possibilidade de perder a sua salvação. A vida eterna ela é dada a partir do momento em que ocorre o novo nascimento, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e quem crê em Cristo como Senhor e Salvador. Os versículos 7 a 8 de Hebreus, capítulo 6, que nós estamos lendo, colaboram perfeitamente com essas três possibilidades. Então eu vou ler aqui os versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim será queimada. Então veja que ele está dizendo aqui que aquele que crê em Cristo vai produzir erva útil, mas aquele que ainda não crê em Cristo jamais poderá produzir erva útil, mas será queimada. Isso colabora com o ensino de Jesus, que diz lá em Lucas, capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos de arrependimento. Então o salvo há de produzir frutos. Em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos dos espinhos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. E em João capítulo 15, versículo 5 também diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, irmãos, a Bíblia é enfática em dizer que o cristão, salvo, regenerado, ele haverá de produzir frutos também. A palavra de Deus também diz nos versículos 9 a 12 o seguinte, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, o autor de Hebreus está se referindo àquelas pessoas que ele menciona em cima, que pudessem estar declarando uma fé, mas não salvadora, mas apenas uma fé intelectual. Mas ele estava confirmando que eles, de fato, estavam mostrando que a fé deles era uma fé verdadeira. E quais as evidências na vida dos hebreus de que deu convicção ao autor de que eles eram de fato regenerados? A resposta está no versículo 10 de Hebreus capítulo 6. Diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Portanto, o autor menciona aqui dois fatos que evidenciam frutos dignos de arrependimento. O primeiro fato é o trabalho realizado em prol do reino. Eles falam assim, Deus não será injusto em esquecer o vosso trabalho. E o amor para com todos os santos. Então eles também estavam evidenciando como fruto da sua fé genuína o amor a Deus e o amor para com os salvos também. E essas evidências deveriam permanecer até o fim na mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não se tornassem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade
herdam as promessas. E quais são as promessas? Aquelas que eu citei no início da mensagem, sobre a promessa da vida eterna. E nos versículos 13 até o versículo 20 também, o autor apresenta a conclusão de toda a sua argumentação dos versículos anteriores. Pois, ele diz assim, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está dizendo aqui que nós temos por âncora da alma, segura e firme, a obra que Cristo realizou na cruz por nós, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados passados, presentes e até os pecados que nós iremos cometer. A única possibilidade do crente perder não é a salvação, mas são os seus galardões. E os pecados que nós cometemos podem quebrar a nossa comunhão com Deus, mas jamais tirar a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E quando nós, por alguma infelicidade, isto vai ocorrer, cometermos algum pecado e nós perdermos a comunhão com o Senhor, o que nós devemos fazer é aquilo que o apóstolo João menciona ali no versículo 1, que diz assim para nós, de como nós podemos restaurar a nossa comunhão. Ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o próprio apóstolo João admite o fato de que o crente, por estar nesta vida e estar vivendo ainda na carne, ele ainda peca. Mas esses pecados não nos tiram a salvação. Mas a comunhão é quebrada. E como nós podemos restaurar a comunhão? Versículo 9 de 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora João ainda ensina o seguinte, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o fato de sermos pecadores não é justificativa para ficarmos pecando constantemente. Não, nós temos que lutar contra o pecado, mas inevitavelmente nós iremos cair em alguns pecados, vamos perder a nossa comunhão, mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Portanto, irmãos, nós podemos descansar confiantemente de que uma vez que nós já experimentamos o arrependimento do pecado e a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo operou em nós a regeneração, e uma vez regenerados, Deus nos tornou filhos amados do Senhor, e jamais existe qualquer possibilidade de perdermos a nossa filiação. Fomos adotados na família de Deus, e a salvação nos é assegurada por toda a eternidade. Portanto, jamais nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que esta verdade fortaleça a nossa fé, que esta verdade nos anime a andar com Cristo,
a conhecê-lo melhor, a desfrutar de íntima comunhão com Ele e viver para a glória e louvor do seu nome. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor, que nos deu, que nos outorgou a salvação eterna da nossa alma. Querido Deus, obrigado pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós, pagando os nossos pecados. E por este sacrifício perfeito que foi realizado em nosso lugar, nos foi dado, pela graça e misericórdia do Senhor, a vida eterna. E jamais haveremos de perdê-la, porque Jesus é a nossa segurança, porque a redenção, o pagamento foi pago por nós, e porque nós somos selados com o Espírito Santo da verdade. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Apenas para informar a todos que estamos bem nessa quarentena e estamos com muita saudade dos irmãos. Gostaríamos de brevemente podermos estar reunidos na igreja. Realmente, irmãos, nós sentimos muita falta da igreja reunida, estamos com saudades. Esperamos que todos estejam também gozando de saúde e sabedoria que nós precisamos para esse tempo. Quero aproveitar também e expressar os meus sentimentos à família do irmão João Camilo. Nós estamos orando por vocês. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem tido um cuidado especial por cada um de nós. Obrigado por preservar a nossa saúde e somos muito gratos a Deus. E obrigado por permitirmos de poder participar, Senhor, da Tua obra, de poder ter este momento de culto, mesmo por meio de mídias digitais. Nós somos gratos, Senhor. Abençoe, Senhor, a família do João Camilo, que o Senhor possa estar com ele, confortando os corações nesse momento difícil da perda. Mas sabemos que agora está com o Senhor e está no teu seio, Deus. Que o João Camilo possa entender isso e que ele possa em breve, Deus, ter a alegria de estar te servindo aqui. Obrigado. Abençoe o restante deste dia. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.